pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez aqui trazendo vídeo para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue construir filtros por galerias dentro do Power Apps. Esse é um assunto bem interessante para você que quer melhorar aí os visuais, dos seus aplicativos, principalmente aí quando o seu aplicativo está na proporção de tablet. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente constrói uma galeria e usa ela de filtro. Beleza? Mas antes disso eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, já deixa aqui a sua inscrição, deixe também aqui o seu like e por favor compartilhe esse vídeo com algum amigo ou com alguma pessoa que você saiba que ela tem interesse nesse tipo de assunto aqui. Então depois de você fazer tudo isso, bora pro conteúdo. Beleza, pessoal, eu usei aqui um aplicativo de exemplo, que a gente pode encontrar lá na tela principal do Power Apps. Eu vou mostrar aqui para vocês. Estou abrindo aqui a tela do Power Apps. E aqui, se a gente vier aqui nessa opção de criar, a gente vê aqui que a gente tem alguns modelos que a gente pode utilizar, até mesmo para estudar e ver como que esses aplicativos são construídos. São alguns modelos bem legais e a gente pode utilizar muitas coisas aqui que já está pronta, para a gente construir nossos próprios aplicativos. E eu utilizei esse exemplo aqui de Service Desk. E aí no Service Desk tem algo muito interessante aqui, que o que ele utiliza, que são esses filtros por galerias. Nós vamos fazer a exclusão desse filtro e criar um do zero. E essa é a intenção desse vídeo de hoje, mostrar como que vocês conseguem fazer isso. Mas primeiro vamos aqui a algumas coisas básicas. Primeiramente, esse aplicativo ele está coletando dados, ele está apresentando os dados em uma galeria, nessa galeria aqui que eu estou selecionando para vocês. Os itens que estão aqui dentro dessa galeria estão vindo de uma coleção. O que é uma coleção? É como se você criasse uma tabelinha dentro do seu próprio aplicativo. É uma fonte de dados que está dentro do seu aplicativo, não está vindo de uma planilha, não está vindo de um banco de dados ou não está vindo de nenhuma lista SharePoint. Como se fosse um pequenino banco de dados, entre aspas, dentro do seu aplicativo. E para você que tem interesse em saber mais sobre coleções, eu deixei um vídeo aqui no card para você saber o básico sobre como criar coleções. Foi um vídeo que eu fiz aqui, então vou deixar aqui para você no card. Beleza? Mas aonde que a gente consegue ver os dados dessa coleção? Eu tenho aqui nessa parte de exibição, eu tenho aqui coleções. E aqui eu posso ver que eu tenho uma coleção criada que se chama Tickets Collect 1. E aqui eu tenho algumas informações. Tenho aqui a amostra dos dados que está dentro dessa coleção. E aqui eu tenho algumas colunas. Por exemplo, eu tenho aqui o assunto, tenho o status, tenho a prioridade, tenho aqui o proprietário desse ticket, tenho aqui o ID desse ticket, ok? Tenho aqui algumas colunas, como em qualquer base de dados normal. Tranquilo? Vou voltar aqui para o meu aplicativo. E aí, ele utiliza essa galeria aqui para fazer a filtragem da exibição dos itens dessa galeria aqui que eu acabei de selecionar. Beleza, então vamos fazer o seguinte, eu vou excluir aqui primeiramente toda essa primeira galeria que está no lado esquerdo, tá? E a gente vai criar uma do zero. Se vocês perceberem, essa galeria aqui que está apresentando os itens daquela nossa coleção, ela ficou em branco. Por quê? Porque na propriedade Items dessa galeria já tem uma regra aplicada para aquela outra galeria que a gente acabou de apagar aqui, para toda vez que eu fizesse um clique em alguma opção daquela galeria, ele filtrasse de acordo com o que eu queria. Então eu vou tirar toda essa regra aqui e nós vamos aplicar as nossas próprias regras, ok? Então eu vou apagar aqui e vou simplesmente apresentar os dados da coleção, os itens que eu tenho na coleção que eu acabei de mostrar para vocês. Então se eu vier aqui para minha tela principal, ele já está aqui mostrando todos os itens agora. Então pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro vai ser criar uma nova coleção com todos os status, que a gente tem aqui em cima. Por exemplo, nós temos os status de All Tickets, que quando eu clicar nessa opção eu quero mostrar realmente todos os tickets, todos os itens da minha coleção. Tenho aqui o status de em progresso, ok? Tem um status aqui de fechado e tem um status de on hold, tá? Então nós vamos pegar aqui todos esses status e colocar em uma galeria. Beleza, então vamos fazer aqui como que a gente faz isso. Primeira coisa que a gente vai criar é uma coleção. Então eu vou vir aqui
nessa parte de árvore de componentes, vou clicar aqui no meu aplicativo, vou na opção aqui de OnStart e vamos criar a seguinte coleção. Vou utilizar a função Clear Collect, vou abrir e fechar parênteses aqui e aqui a gente começa a escrever os argumentos. Qual é a coleção, né? Eu quero criar uma nova coleção, então eu vou dar o nome dela de status. E aí quais são os itens dessa coleção? Eu quero que ela tenha uma coluna apenas, que vai se chamar status. E aí eu quero colocar aqui all tickets. Vou fazer a cópia desse item aqui, porque eu quero adicionar mais valores na minha coluna de status. Então eu vou simplesmente colocar o ponto e vírgula aqui e colocar mais 3 status. Tenho all tickets, tenho in progress, tenho também closed e tenho on hold. Beleza. Agora, para a gente criar essa coleção, a gente simplesmente vai clicar aqui com o botão direito em App e executar OnStart. Então, se eu vier aqui em coleção, eu posso ver que a minha coleção de status já está criada. Tem all tickets, in progress, closed e on hold. Para que a gente fez isso? Para a gente apresentar na nossa coleção que a gente vai adicionar agora. Então, eu vou vir aqui nessa opção de adicionar, vou escrever aqui galeria. E aí, eu quero uma galeria vertical. Vou adicionar essa galeria vertical aqui. Vou redimensionar essa minha galeria. E eu quero que ela apresente para mim apenas título. Então, agora ela só está apresentando o título. Deixa eu só redimensionar aqui o tamanho dos itens. E aí, eu quero que ela apresente quais itens para mim, né? Eu quero que ela apresente os status que eu criei naquela coleção. Então, eu vou vir aqui, clicar na galeria. E eu tenho aqui a propriedade, né? Fonte de dados. Eu quero que ela pegue status, tá? Então, quando eu selecionei isso aqui, ele já vem aqui com todas as informações que eu tinha colocado lá na minha galeria. Ok, beleza. A primeira parte já está pronta. Agora, pessoal, eu preciso fazer o filtro para que toda vez que eu clicar aqui, por exemplo, eu vou fazer um clique aqui, ou um clique aqui, ou um clique aqui, ou um clique aqui. Eu quero toda vez que eu fizer um clique, eu quero que ele filtre, né? Eu quero que essa galeria do lado apresente apenas o que eu filtrar por essa galeria aqui do lado. Então, beleza. Como que a gente faz isso? Vou selecionar essa galeria principal. Então, pessoal, vamos aqui escrever a nossa fórmula, né? A nossa função condicional para toda vez que eu clicar em um item na minha galeria, eu vou fazer aqui uma filtragem na minha galeria do lado, beleza? Então, vou primeiramente aqui utilizar o if. Então, vou abrir e fechar parênteses aqui. A gente vai fazer a nossa primeira condição seguinte. Eu quero utilizar aqui esse elemento, esse componente que se chama gallery. Então, eu vou vir aqui novamente, vou continuar a escrever a minha função. Então, eu vou escrever if gallery1 selected status, né, que é o campo que eu coloquei, né, na minha galeria do lado, né, de status, de filtragem. Se ela for igual a all tickets, então eu vou apresentar todos os itens da minha coleção. Então, tickets collect 1. Então, eu quero mostrar simplesmente tudo. Beleza. Vamos colocar outra condição agora. Então, se não, vou escrever mais um if. Vou abrir e fechar parênteses aqui. Se a galeria for igual a in progress, se eu selecionar o in progress, eu quero que a minha coleção, agora sim, eu vou utilizar aqui uma função de filtro. Então, eu vou utilizar filter. E aí, o que eu quero filtrar? Eu quero filtrar a minha fonte de dados, que no caso é a minha coleção Tickets Collect 1. Então, eu quero filtrar pelo status. Então, filter collect 1, Tickets Collect 1. E aí, eu quero filtrar pelo campo de status, que tem lá também na nossa coleção de Tickets Collect 1. Eu quero filtrar por in progress. Tá? Vou copiar aqui, para ficar mais fácil. E beleza. Se não, vamos colocar aqui agora
mais um if. Deixa eu só indentar aqui para ficar mais fácil. Se for on hold, eu quero que ele filtre por on hold. Acho que está faltando um parênteses aqui. Deixa eu fechar. Agora sim. Se não, né? Vamos escrever mais um if. E aí eu vou abrir e fechar parênteses aqui para já não ter erro. Quero fazer aqui uma nova condição. Se isso aqui for closed, eu quero que ele filtre por closed. Ok? Aqui agora nós não vamos ter mais nenhuma condição. E agora, se eu puxar aqui essa telinha para baixo, vou formatar texto. Beleza, agora ficou tudo certinho aqui o nosso código. Então, eu coloquei aqui primeiro, se for all tickets, né, eu quero que apresente toda a coleção. Eu quero filtrar aqui por in progress, quero filtrar por on hold, quero filtrar por closed. Vamos fazer agora o nosso teste se está dando tudo certo. Vamos testar aqui para ver se está correndo tudo certo. All tickets, ele apresenta para mim todos os tickets, tá? Se eu clicar em in progress, ele vai me filtrar aqui todos os itens da minha coleção que estão em progresso. A gente pode identificar, né, esses itens que estão em progresso por essa fitinha aqui, né, essa fita amarela que está bem no lado do item, né, bem no começo do item. Então, se está em amarelo é porque está em progress. Se está fechado é porque esse item, né, esse ticket já foi resolvido. E on hold, ele mostra aqui os itens que estão em on hold. Então, aqui a gente construiu uma galeria de filtros. Basicamente, o que a gente fez? Né? Nós criamos uma coleção para conter todos os status, adicionamos esses status dentro de uma galeria para a gente fazer essa galeria de filtro, e aí condicionamos a toda vez que essa galeria de filtros for selecionada, de acordo com o valor que é selecionada, a gente faz uma filtragem na nossa coleção. Se vocês quiserem dar uma olhada mais a fundo, dá um pause aí no vídeo, vê como que a gente escreveu essa fórmula aqui, tá? E ver como também que a gente criou a coleção lá no início do vídeo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Um vídeo bem detalhista de como que a gente pode fazer esses filtros por galerias. Eu acredito que eu tenha incrementado o conhecimento de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, mais uma vez eu vou pedir para vocês, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com mais um amigo aí, com alguma pessoa que é interessada em soluções Microsoft. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo acesso e até mais.